Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais intensas e, sinceramente, mais difíceis de toda a Bíblia, a vida de Jó. É uma narrativa que nos força a encarar de frente a fé, o sofrimento e aquela busca que é de todos nós por respostas quando tudo parece não fazer sentido. O nosso percurso vai ser este. A gente vai seguir a jornada de Jó em 5 grandes momentos. Primeiro, vamos conhecer a sua vida, que era basicamente perfeita. Depois, vamos ver o desafio celestial que vira tudo de cabeça para baixo. Em seguida, vamos analisar a reação dele, que é super complexa. Vamos testemunhar a resposta de Deus, que não é nada do que se espera. E por fim, vamos ver como a história dele termina com a sua sorte restaurada. E no coração de tudo, mas tudo mesmo, está esta pergunta. Uma pergunta que atravessa gerações. Por que pessoas boas sofrem? A história de Jó é tão poderosa porque não é só sobre um homem de um passado distante. É sobre uma questão que em algum momento todo mundo se faz. Ok, vamos começar do começo. A gente precisa conhecer o nosso protagonista. E no início, Jó é o retrato do sucesso, da bênção, da vida que todo mundo queria ter. A descrição dele é impressionante. Pensa só, ele morava na terra de Uz, um lugar próspero. Era simplesmente o homem mais rico de toda a região. Mas não era só o dinheiro. A descrição do caráter dele é o que mais chama a atenção. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha uma família enorme, linda, com 10 filhos. Era, em resumo, o cara. Respeitado por todo o mundo. Uma vida de sonho, não é? E aqui está um ponto fundamental para a gente entender o drama que vem a seguir. Naquela época, a mentalidade dominante era a tal da teologia da retribuição. A lógica era bem simples, quase matemática. Se a sua vida vai bem, é porque você é justo e Deus está te abençoando. Se você está sofrendo, com certeza é castigo por algum pecado. A vida de Jó, até então, era a prova viva de que essa teoria funcionava perfeitamente. Mas é aí que a história dá uma guinada daquelas. A cena muda da terra para os céus, para uma espécie de assembleia divina, onde o destino de Jó vai ser colocado à prova de uma forma que ninguém poderia imaginar. E aqui está o ponto de virada. Satanás, que na história age como um promotor, um acusador, lança uma dúvida no ar diante de Deus. Ele basicamente diz: claro que o Jó te ama. Com a vida que ele tem, é fácil. A fé dele não é genuína, é por interesse. Tira tudo dele e vamos ver se ele não te amaldiçoa na tua cara. O desafio estava lançado. A resposta a esse desafio é brutal e imediata. Numa sequência de tragédias de cortar o coração, Jó perde absolutamente tudo. Primeiro, toda a sua imensa riqueza desaparece. Depois, vem o golpe mais cruel, o impensável. Todos os seus 10 filhos morrem, de uma vez só. E quando parece que nada pode piorar, a própria saúde dele é destruída. O corpo fica coberto de feridas dolorosas. Ele é reduzido a cinzas, literalmente. E é a partir daqui que a história ganha uma profundidade absurda. A gente precisa deixar de lado aquela imagem popular do Jó paciente, que aceita tudo calado. O que vamos descobrir agora é um personagem muito mais real, muito mais humano e complexo. A primeira voz que Jó ouve em meio a essa devastação não é de consolo. É da própria esposa, que também perdeu tudo, vendo o marido ali sofrendo, mas ainda se apegando à sua integridade. Ela solta essa frase terrível. É o puro desespero falando, não é? É como se ela dissesse: para que serve ser bom se o resultado é este? Depois chegam os amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar. No começo, eles até fazem a coisa certa. Sentam-se com Jó em silêncio por 7 dias, apenas partilhando da dor. Mas no momento em que abrem a boca, o consolo vira um interrogatório. Como eles estavam presos naquela teologia da retribuição, para eles só havia uma explicação. Jó, você deve ter cometido algum pecado terrível e secreto para merecer um castigo desses. E este slide aqui é fantástico, porque ele mostra a tensão central do livro. De um lado, temos o Jó paciente, lá do comecinho, que mesmo depois das primeiras tragédias consegue dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas do outro lado, na maior parte do livro, o que a gente vê é o Jó questionador, um homem em angústia, que grita, que amaldiçoa o dia em que nasceu. Este é o Jó que luta, que debate com os amigos e que exige uma resposta, uma audiência com o próprio Deus. Depois de dezenas de capítulos de debates, de lamentos, de acusações, quando o silêncio parece ser a única resposta do céu, Deus finalmente fala. Mas, olha, não é nada do que alguém poderia esperar. Este é talvez o ponto mais chocante e profundo do livro inteiro. Deus nunca, em momento algum, responde à pergunta de Jó.
Ele não explica o acordo com Satanás, não justificou o porquê de tanto sofrimento. A resposta de Deus vem de um lugar completamente diferente. Ao invés de uma explicação, Deus responde com mais perguntas. Uma avalanche de perguntas retóricas. Ele leva Jó numa viagem pela vastidão do universo, mostrando a complexidade da criação. A mensagem é clara. Jó, o universo não gira em torno da sua compreensão de justiça. Há uma ordem, uma sabedoria, uma beleza em jogo aqui, que é infinitamente maior do que a sua perspectiva. E a reação de Jó a essa revelação é o que transforma tudo. Ele não recebe a explicação que tanto queria, mas recebe algo muito mais profundo, uma visão da grandeza de Deus. E diante disso, ele reconhece a sua própria limitação. Ele se arrepende, não por um pecado que causou o seu sofrimento, mas por ter falado de coisas que ele não entendia. A sua exigência por respostas se transforma em confiança humilde. E agora a gente chega ao final da história, ao epílogo. Vamos ver qual foi o desfecho da jornada de Jó e quais são as lições finais que podemos tirar de tudo isso. E no final, a vida de Jó é completamente restaurada. E mais do que isso, como o slide mostra, ele recebe o dobro de todos os bens materiais que tinha perdido antes. E para completar, sua família é restaurada com mais 10 filhos. E reparem neste detalhe que é simplesmente brilhante. A virada na vida de Jó não acontece do nada. O texto diz que a sua sorte mudou quando ele orou pelos seus amigos. Pensa só, ele intercede justamente por aqueles que o acusaram injustamente por tanto tempo. É um ato de perdão e de graça que parece destravar o seu próprio futuro. É incrível. Então o que a gente tira disso tudo? Primeiro, o livro de Jó destrói aquela ideia simplista de que todo sofrimento é castigo. Segundo, ele mostra que a soberania de Deus opera numa escala que a nossa mente nem consegue acompanhar. Terceiro, e isso é muito consolador, a fé verdadeira não exclui a dúvida e o questionamento. A luta de Jó faz parte da fé. E por último, talvez o mais importante, Deus não nos deve explicações, mas Ele nos oferece a sua presença e a promessa de restauração. E eu termino com esta reflexão, que é a que o livro nos deixa. A história de Jó nos desafia a pensar no que se baseia a nossa fé. Na necessidade de ter todas as respostas, de entender cada porquê, ou será que a verdadeira maturidade da fé está em conseguir confiar, mesmo no silêncio, mesmo quando nada faz sentido? É uma pergunta que ecoa através dos séculos e continua tão relevante hoje como sempre foi.